Olá, muito boa noite para você que está ligado com a gente aqui no SBT News. A partir de agora, com as principais informações aí de todo o estado de Santa Catarina. E como você já está acostumado a nos acompanhar aqui com as atualizações, falando a respeito do coronavírus no estado, a gente já vai começar trazendo esses dados. Foram divulgados há pouco agora pelo governo do estado. A gente tem aí a atualização no número de casos em Santa Catarina. Temos, inclusive, o número de mortes também que foi atualizado. A gente já pode trazer esses dados para você, porque eles foram divulgados há questão de 20 minutos aí pelo governo do estado. A gente tem, então, agora, nesse momento, 281 casos de coronavírus aqui no estado de Santa Catarina. Ontem eram 247, como a gente mostrou para você. A gente vem acompanhando aí essa linha e, como você pode ver, a gente não consegue nem fazer uma linha desde o início da pandemia aqui no estado, né? Que a coisa começou a realmente acontecer, o primeiro caso registrado, porque já aumentou demais. Então, a gente está acompanhando aí nessa linha especificamente desde o dia 12, em que eram 2 casos, e agora a gente está com 281 casos de coronavírus aqui no estado de Santa Catarina, 5 mortes confirmadas por Covid-19. Então, esses dados que a gente tem de agora aqui do governo do estado, para a gente poder acompanhar o que vem acontecendo, né? Paralelamente a esses números que a gente vem recebendo, temos também todas as ações aí do governo do estado. Vamos dar uma olhada nas cidades que a gente tem agora aí para você de casa. Florianópolis está com 71 casos de coronavírus. Criciúma vem na sequência com 23, Blumenau com 22, cidade de Itajaí com 19 casos confirmados, Joinville, 16 casos de coronavírus, Tubarão 14, Braço do Norte 12, São José 12, Balneário Camboriú 10 e a cidade de Camboriú vem ali logo em seguida com 7 casos de coronavírus. A gente já também não está conseguindo colocar aí para você todas as cidades, porque a coisa começa também a perder um pouco de controle, né? A gente não consegue citar todos os municípios. Hoje entraram 3 novos municípios, inclusive, nessa lista. E falando aí a respeito das mortes, né, que a gente falou para você que hoje foram confirmadas, então, que ao todo são 5 mortes por coronavírus aqui no estado. A gente vai conversar agora com a repórter Graziane Ubiali, ela quem tem os detalhes para a gente de quem são essas pessoas, desses perfis aí, né, Grazi? A gente ouviu hoje, então, do governador a confirmação de alguns dados que, inclusive, vinham sendo já divulgados aí por secretarias de saúde de alguns municípios do estado. Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, então essas atualizações acabaram de chegar para a gente, né? Então o que a gente tem de informação é que temos a confirmação de uma idosa de 87 anos que estava internada em um hospital particular de São José, uma mulher de 66 anos do município de Antônio Carlos e de um homem de 73 anos, morador de Criciúma. Esse, inclusive, um caso bastante polêmico, porque tínhamos a confirmação do município, porém o exame do LACEN, aqui do Laboratório Central do Estado, não confirmava, e hoje um novo teste, então, foi sim confirmado, mas quem traz os detalhes a respeito dessa morte, desse óbito, é o nosso repórter Marco Búrico, lá do Sul. Olá, Bruna. O empresário morreu na madrugada de quarta-feira aqui em Criciúma, no hospital da Unimed. Evaldo Estopassoli tinha 73 anos e atuava no ramo da comunicação. Era empresário de 2 emissoras de rádio aqui no sul de Santa Catarina. Ele viajou para os Estados Unidos no mês de março e, quando voltou, já apresentava os sintomas compatíveis ao coronavírus. Ele foi internado na sexta-feira e 5 dias depois morreu. No primeiro teste, o resultado foi negativo para a Covid-19, mas o segundo teste deu positivo. Essa contraprova foi um exame da traqueia, que detectou a presença do vírus. O empresário foi velado e sepultado ainda ontem em cerimônia para alguns familiares. Bruna. E esse tipo de situação vai acabar acontecendo porque muitas vezes, muitas pessoas acabaram nem sendo testadas, né, na iminência de toda essa situação que está acontecendo, de não chegar a teste. E falando sobre isso, o governo do estado também confirmou que chegaram os testes, 15 mil testes aqui em Santa Catarina, foram testes enviados aí pelo governo federal para testagem do coronavírus, e também que esses testes vão ser divididos aí, né, conforme um grau de prioridade, questão de pessoas que já estão internadas, profissionais da saúde, profissionais da segurança, e a gente vai acompanhando, então, a respeito dessa situação com relação a esses testes que também eram muito esperados, né? Essa espera já foi bastante grande nos últimos dias, então, finalmente, a gente está com esses testes em Santa Catarina. Agora, vamos falar de alguns dados a respeito do país, né? Porque a gente também vem acompanhando aí que no Brasil inteiro o número de casos vem aumentando, cada estado fazendo o seu trabalho para tentar
controlar essa situação. E a gente tem hoje no Brasil confirmados, também agora, no fim da tarde, pelo Ministério da Saúde, 7.910 casos de coronavírus. Nesse momento, temos 299 pessoas que morreram em virtude, em consequência aí, né, da Covid-19, confirmados, né? Isso é aquela coisa, a gente não sabe exatamente, porque os números também correm extraoficialmente, já que a gente não tem teste para todo mundo. Aí a região do sul aqui do país, ao todo, são 833 casos e 11 mortes até agora. Em São Paulo, 3.506 casos com 188 mortes. E aí nos demais estados, a gente tem o Ceará com 550 casos, 20 mortes, Rio de Janeiro 992 casos com 41 mortes. Então acompanhando aí, né, esses casos no país inteiro para a gente ter um panorama. E falando sobre isso, hoje em coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde inclusive falou a respeito, comunicou, né, que a partir de agora, tudo que for remetido, enviado aos estados, vai ficar disponível no portal do Ministério da Saúde na internet. Assim acaba ficando mais transparente toda essa comunicação, né? Tudo que a União envia para os estados vai estar lá numa lista. E a gente tem aí para você acompanhar esse site, por favor, se a Mari conseguir colocar para a gente na tela, que é o site do Ministério da Saúde, porque muitas vezes o governo diz, não recebemos tal coisa da União, o governo federal deveria ter enviado e não enviou. Mas, na verdade, o governo federal envia e aquilo que for enviado já vai estar constando nessa lista. Para quem quiser procurar, pode encontrar lá no saude.gov.br/coronavírus.